Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tibério Pinto, sou advogado, mestre em Direito e professor universitário. E nesse vídeo de hoje, né, eu vou começar a gravar uma série de vídeos para debater um pouco sobre as principais propostas feitas pelos candidatos à eleição presidencial, né, agora, né, a eleição deste ano, tá? E assim, eu até peço desculpa ter demorado um pouco para gravar o vídeo. Eu queria ter feito logo após o debate da Band, né? Mas por questões de falta de tempo e outras questões acabei não conseguindo fazer. Mas bom, enfim, como a campanha ainda está rolando, então acho que a gente, né, não tem, enfim, as propostas permanecem as mesmas, então vamos lá. Então, no vídeo de hoje eu vou começar tratando das propostas feitas pela candidata, né, do União Brasil, que é a candidata Soraya Tronic, né? Não sei se pronunciar o sobrenome, mas enfim, é a candidata Soraya do União Brasil. E especificamente eu vou analisar as propostas que ela fez na área tributária, tá? Ela fez duas propostas. A primeira, né, que ela reforçou bastante no debate, foi a isenção de imposto de renda para professores, tá? Assim que ela fez essa proposta, que ela falou no debate, me veio aqui uma pulga atrás da orelha. Eu disse, cara, eu defendo totalmente, né, que os professores precisam ser valorizados, né, que realmente precisa, né, enfim, ter o poder público deve tanto melhorar a remuneração de professores, criar vários expedientes para melhorar, estimular o professor, criar, né, enfim, melhorar a remuneração e outros expedientes. Mas quando ela falou especificamente disso, eu veio uma pulga atrás da orelha e eu fui consultar a Constituição e dizer, rapaz, eu acho, talvez isso realmente me lembrava, ó, acho que isso aí não é possível. E eu fui realmente dar uma olhadinha na Constituição Federal sobre esse assunto e realmente, infelizmente, né, essa proposta de isentar os professores, ela não é constitucional. Na realidade, ela é inconstitucional, ou seja, ela viola a Constituição. Por quê? Porque, pessoal, a Constituição Federal, no seu artigo 150, inciso 2, ela expressamente proíbe, né? Vamos ler aqui o artigo, né? Ela fala o seguinte: é vedado, ou seja, é proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, todos os entes da federação, é proibido fazer o quê? Inciso 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, certo? E aí, ou seja, o que é que a Constituição está querendo dizer? Que eu não posso tratar os contribuintes, né, de forma diferente. E, especialmente, eu não posso diferenciar em função de ocupação profissional ou função. Ou seja, o que é que a Constituição, trocando em miúdos, o que é que ela quer dizer? Se eu tenho um professor que ganha R$ 5.000, eu estou dando um exemplo hipotético, a maioria não ganha nem perto disso, infelizmente, e eu tenho aqui um advogado ou um engenheiro que ganha R$ 5.000. Para a Constituição Federal, né, enfim, eu tenho que estabelecer o mesmo tratamento tributário, certo? Eles têm que ser tributados da mesma forma, tá? Então, se eu fosse querer isentar professores, eu teria que isentar todo mundo e isso é impossível, certo? Então, assim, eu acho que agora existem outras formas de você querer valorizar o professor, tá? Então, por exemplo, você pode tentar beneficiar. Os professores, inclusive, têm um benefício de tempo de contribuição reduzido. A própria Constituição diz que eles precisam contribuir 5 anos menos que outras categorias profissionais. E isso, principalmente para os professores do ensino fundamental e médio. Eu até acho que isso poderia ser estendido também para os professores universitários, porque eu entendo que professor é professor. Ah, Tibério, é mais difícil ensino fundamental e médio? Pode ser que sim, mas eu acho que a função de professor é a mesma, tá? Existem outras formas de você querer melhorar, né, assim, trazer benefícios para os professores. Por exemplo, melhorar o piso salarial seria uma forma de você, enfim, estimular ou, enfim, trazer mais benefícios aos professores. Então, não estou aqui dizendo, tipo, você é contra, né, você quer prejudicar os professores. Pelo contrário, eu só acho que isso tem que ser feito dentro da lei, dentro do que a Constituição permite. E, infelizmente,
ou não. A Constituição não permite que eu dê uma isenção para um professor por ser professor, pelo simples fato de ser professor, né? Porque eu estaria estabelecendo um tratamento diferenciado em razão da função que é desempenhada por ele, né? E a gente falou que não pode haver diferenciação em razão de ocupação profissional ou função. Então, infelizmente, assim, eu entendo que possivelmente só poderia haver uma isenção dessa forma se houvesse uma emenda constitucional que estabelecesse isso, né? Ou seja, se houvesse uma emenda, ou seja, você inserisse isso expressamente na Constituição. E eventualmente isso aí poderia ser questionado se isso aí seria ou não constitucional, enfim. Mas a Constituição do jeito que está não permite isenção de imposto de renda para professores, mas não, assim, não proíbe outras formas de melhorar, como um piso salarial, aumentar o rendimento, né, enfim, para a categoria, tá bom? E a segunda proposta que a candidata fez, ou seja, então a primeira proposta é inconstitucional, tá? E a segunda proposta que ela fez foi a criação de um imposto único federal, o IUF, que substituiria uns impostos federais por um só. E assim a gente vê que, e eu vou também tratar desse assunto em outros vídeos, que todos os candidatos falam em reforma tributária. Por quê? Porque é necessária, é urgente, né? Era para ter sido feito, não era para ontem, era para anteontem, né? E a gente vê que isso está caminhando a passos muito lentos, a reforma tributária, certo? Agora, especificamente, isso que ela está propondo, né? Eu entendo que não é viável, porque tem outros candidatos, como o próprio Ciro Gomes, que a gente vai analisar em outro vídeo, a Tebet também defende, é criar o IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado, que é diferente desse IUF, certo? Porque o IVA, ele vai tratar principalmente sobre alguns tributos, como vai unificar basicamente 5 tributos: IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, que todos eles são impostos sobre o valor agregado, incidem sobre a operação econômica, sobre a cadeia produtiva, tá certo? Então são esses 5 tributos. Até a Soraya, ela quer unificar 11 tributos. Eu acho que isso não dá certo, entendeu? Criar um imposto único federal não dá certo, porque se a gente for analisar a Constituição, a Constituição ela tem diversos impostos, tá? Aqui o artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, ou seja, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, IOF, que é sobre a operação de crédito, câmbio e seguro, o ITR, que é sobre a propriedade rural, enfim, ela tem 6 tributos, 6 impostos diferentes. E eles têm base de incidência totalmente diferentes, eles são muito diferentes entre si. Por exemplo, imposto de importação e exportação são impostos aduaneiros, tem a ver com comércio exterior, o que importa, o que exporta. ITR tem a ver com propriedade rural, ou seja, não tem nada a ver com importação e exportação, é outra coisa. IPI é sobre produto industrializado, né, é outra coisa, né? Então, assim, esses impostos federais, eles são muito diferentes entre si, entendeu? Então, não dá para você criar um único imposto federal. Isso é impossível e é irracional. Então, essa proposta, ela tem que ser totalmente rechaçada, não faz o menor sentido. O que eu acho que sim, outros tributos que são mais parecidos, como o IVA, eu concordo, eu defendo o IVA, porque esses tributos ICMS, IPI e ISS, eles são mais parecidos, né? Porque eles incidem sobre a circulação, sobre a cadeia produtiva, né? O ICMS, sobre a venda de mercadoria, IPI também, sobre faturamento, eles são mais parecidos. Agora, unificar todos os tributos federais não dá certo, porque os tributos federais, IOF, né, operações financeiras, enfim, a gente vê que são muito distintos entre si. Então, acho que essa proposta do IUF, de um imposto único federal, ela é uma proposta que, né, enfim, que não deveria nem ter sido cogitada. A primeira, eu até acho que mostra que a pessoa, né, enfim, a intenção é boa, de valorizar o professor, mas é inconstitucional, infelizmente, né? Então, assim, a intenção é boa, mas poderia ter sido feito de outra forma. Agora, essa proposta do IUF, ela é totalmente, eu acho que, né, enfim, ela não tem nenhuma substância, tá bom? Bom, pessoal, eu concluí esse primeiro vídeo, vou ficar fazendo outros vídeos analisando as propostas, principalmente as propostas tributárias dos outros candidatos, tá bom? E é isso aí. Valeu, um abraço.